A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2024, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa é a lição que estamos estudando nesse trimestre, lição escrita pelo pastor Osiel Gomes. E hoje, dando continuidade, estaremos estudando a lição 7, lição que vai ser estudada de forma presencial no dia 19 de maio de 2024, e tem como título o perigo da murmuração. O texto áureo se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, que nos diz: "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." A verdade prática nos diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Então é uma prática perigosa, né, que traz enfraquecimento espiritual, que traz dissensões dentro da igreja, tanto do irmão para com seu próximo, como também do crente para com Deus, né? Acaba com a comunhão por completo, a murmuração. Então nós devemos ter bastante cuidado com esse pecado. Estaremos vendo hoje que é um pecado que pode fazer com que a gente saia do nosso caminho, do caminho que estamos trilhando rumo ao céu. Então é um pecado que pode impedir o cristão de chegar ao céu. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Êxodo 16, do 1 ao 7, e também na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versículos 10 e 11. Né? Eu aconselho aí aos irmãos até a ler, na verdade, o capítulo 10, versículos 1 ao 13, né? Para que os irmãos tenham uma compreensão melhor do conteúdo. Estaremos falando também desses versículos na lição de hoje, né, onde nós falaremos a respeito aí desse pecado, que é o pecado da murmuração, que está diretamente relacionado à ingratidão e acaba levando aí também o crente a um estado de incredulidade, ou seja, uma total falta de confiança, falta de fé em Deus, né? Então o cristão ele não pode permanecer nesse erro da murmuração durante a sua caminhada rumo ao céu, né? Até porque fatalmente, se ele continuar nesse erro, ele não vai conseguir chegar até o seu alvo, até o seu objetivo, que são as mansões celestiais, né? Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, ele diz assim: "Ora, sem fé é impossível agradar-lhe", né? Ou seja, agradar a Deus, né? Então a gente não pode agradar a Deus sem fé. E a murmuração, ela acaba a levar pela falta de fé, né? Acaba a levar aí para uma incredulidade, uma falta de fé. Então hoje aqui estaremos aprendendo nos 3 tópicos da nossa lição a respeito aí no primeiro tópico da definição da murmuração, né? O que é murmurar, né? Estaremos falando aqui na lição de hoje, o comportamento também de um murmurador, né? Estaremos aqui vendo, também falando a respeito da murmuração do povo de Israel e as consequências desse pecado na vida daquele povo. E também estaremos aí no terceiro tópico falando a respeito da importância de observar os erros dos antigos e não os repetir, né? Ou seja, principalmente ali com os erros do povo de Israel que estaremos falando, né? Assim como também a importância da vigilância, né? Que nós devemos ter uma autodisciplina para não sermos murmuradores no caminho para o céu, né? Então, aí a gente começa aqui no tópico 1, né? O que é murmurar? O que é murmurar? Então aqui a gente vê que o autor ele traz os termos, né, em hebraico e no grego. No hebraico ele traz o verbo lim e o substantivo higaion, e no grego goguzo, né, onde a gente vê na verdade que são termos que são traduzidos como murmurar, murmuração na palavra de Deus, e dão aí uma ideia, né, de reclamação, conspiração, queixa, oposição, né? Então, murmuração está relacionada a tudo isso, né? Burburinhos, né, ali. Então, murmuração está relacionada
a esses termos aí, né? Então é uma atitude, na verdade, que revela um sentimento de insatisfação para com alguém, seja para com o próximo, seja para com Deus, e também um sentimento de ingratidão. Ingratidão, porque mesmo alguém tendo feito algo por aquela pessoa que está murmurando, ela não leva em consideração aquilo que ela fez, ela leva somente em consideração aquilo que ela não fez, ou que deixou de fazer por ela, né? Então vem um sentimento de ingratidão, né? E que aí essa murmuração frequentemente vai conduzir o murmurador para outros pecados também, que estaremos falando aqui ao longo da nossa lição de hoje, né? Então nós podemos aí observar várias passagens bíblicas, né, que mostram o comportamento dos murmuradores, né, como a gente vê aí até na leitura bíblica em classe, né, no capítulo 16 de Êxodo, né, tem aí dos versículos 1 até o versículo 7, né, o povo de Israel murmurando, né, murmurando ali contra Moisés por tê-los tirado do Egito e levado até o deserto. Ali eles não tinham mais aquilo que eles tinham no Egito. Lembrando que no Egito eles estavam sob escravidão, sofrendo, mas mesmo assim queriam voltar para lá, porque lá eles tinham algumas coisas que eles não tinham naquele momento ali. Então não eram agradecidos pelo que Deus tinha feito, mas estavam ali esperando algo. Eles tinham em mente que seria de uma forma, e não foi daquela forma que eles pensaram. Então ali começaram a murmurar, né? A gente vê aqui no versículo 3, em especial, né? A gente vê ele dizendo assim, ó, e os filhos de Israel disseram-lhes, pararam em Moisés, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Isso aqui, claro, eles falando esse tipo de coisa, dá até a entender que isso era verdade, né? Mas a verdade é que eles estavam sofrendo no Egito. Estavam tendo trabalho lá forçado no Egito. E a gente sabe muito bem que o tratamento para os escravos não era dessa forma aqui, não. Eles não estavam lá vivendo uma vida de luxo, não. Mas o murmurador, ele não pensa, ele mente na sua situação. Ele mente para aumentar, para ali exagerar, para dar a entender aquilo que ele quer passar. E ele aproveita-se da mentira para isso, né? E aqui eles dizem, né? Nós tínhamos lá, comíamos pão até fartar, como se tivesse fartura no Egito, abundância no Egito. Como é que eles iam querer sair do Egito, se no Egito tinha abundância? Então não existia isso no Egito. Mas aqui eles mentem para isso, né? E eles, por que nos tende tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda essa multidão, né? Então aqui você vê, na verdade, pessoas ingratas, mal agradecidas, pessoas incrédulas de que Deus havia ali tirado eles, pensavam que Deus tinha tirado eles, na verdade, para matar eles de fome no deserto e não para levá-los para uma terra que mana leite e mel, como Deus havia prometido. E assim o fez, e assim levou. Mesmo assim, as pessoas estavam ali incrédulas, ingratas por aquilo que Deus fez, e grandes coisas Deus fez ali no Egito, na verdade, e mesmo assim, mesmo diante das grandes coisas que Deus fez, eles estavam ali incrédulos. Há outras passagens também, a gente vai estar aqui falando a respeito, nas de Números, no capítulo 11, no capítulo 12, onde a gente vê a murmuração dos irmãos de Moisés contra ele, né? Números 14, 16, 20, são algumas passagens que a gente vai estar aqui mais à frente falando, né? Então, até mesmo no Novo Testamento, a gente vê ali seguidores de Jesus, né, que estavam ali descontentes com a palavra dele, né, acharam aquela palavra pesada, aquela palavra dura, e deixaram ali de segui-lo, mas para Jesus isso não importava, né? Deixa, quem quiser ir, vá, fica somente aqueles que querem, e aqueles que ficaram reconheceram que ali havia palavras de vida eterna, né? Então aqui a gente vê também na igreja primitiva, né, lá em Atos 6, onde os irmãos estavam descontentes com o tratamento que eram dados para as viúvas gregas, né, as viúvas helenísticas, né, aquelas que não eram ali da Judéia. Então ali eles ficaram, né, aqueles irmãos ficaram ali murmurando contra os líderes, né, pelo tratamento que era dado para as viúvas deles. E ali a gente vê, na verdade, que houve um contorno, né, daquela situação por parte dos apóstolos, né,
que solucionaram logo, separando ali os diáconos, para evitar problemas mais graves na igreja, né? Porque a murmuração, ela traz problemas graves para a igreja, né? Então a murmuração deve ser combatida, né? Então a gente vê aqui que o comportamento, na verdade, dos murmuradores é um comportamento de ingratidão, é um comportamento de incredulidade. Isso é o que é observado nos murmuradores, né? Mentira, falsidade, né? Eles começam ali a se levantar inventando coisas. É isso, então, que é observado, né? Então, o que a gente pode ver aqui é que, diante das provações, diante das adversidades, as situações de adversidades no nosso dia a dia, há duas possibilidades. Uma delas é ceder à provação, ali à tentação e pecar. E isso, na verdade, é observado através da murmuração, da ingratidão, como, por exemplo, a gente vê aqui o caso de Israel no deserto. E há também a possibilidade de resistir à provação e ser aprovado, né? E aí a gente vê um sentimento de gratidão a Deus diante das provações, né? É agradecer a Deus por aquilo que ele já tem dado, como foi o caso de Jó. A gente vê em Jó, no capítulo 1, depois de tudo aquilo que aconteceu com Jó, com a família de Jó, a gente vê o que foi que aconteceu aqui, olha só, Jó capítulo 1, versículos 20 ao 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o autor diz: em tudo isso não pecou Jó. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então observe aqui o sentimento de gratidão a Deus. Observe aqui o sentimento de fé em Deus, de que Deus é quem provê todas as coisas. Isso daqui é um sentimento que vai combater a murmuração, o pecado da murmuração. Então, diante da murmuração, diante da ingratidão, diante da incredulidade, o crente, ele deve ter fé. Ele deve ter um sentimento de gratidão a Deus por aquilo que ele tem dado, né? E não por aquilo que nos faz falta. Então, dessa forma, né, nós devemos aí ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, né, para não ser pego aí no pecado da murmuração, né, como Jesus diz em Mateus, no capítulo 12, versículo 37, Jesus diz assim, ó: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então devemos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, para não murmurarmos, porque se murmurarmos, seremos condenados. Então o povo de Deus sempre foi advertido a fugir do pecado da murmuração, né? Tanto no Antigo Testamento, como aqui no caso de Êxodo, capítulo 16, né? Os versículos tem do 1 ao 7, também tem o 8 aqui, também a gente pode ler. E em Números também, no capítulo 14, né? Dos versículos 26 até o 29, né? A gente vê aqui o povo de Israel sendo advertido a fugir da murmuração, né? As consequências que vieram ali do pecado da murmuração foram drásticas. E aqui a gente observa também no Novo Testamento, né? Aqui no versículo, que é o texto áureo da lição de hoje, 1 Coríntios 10:10, né? Paulo também adverte para que a gente não caia no pecado da murmuração. E também em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo diz assim, ó: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Só podemos ser luz do mundo, sal da terra, se nós fizermos as coisas de forma irrepreensível. Se nós fizermos as coisas sem murmuração. Aquele que murmura, aquele que causa dissensões no meio do povo de Deus, esse não é sal da terra, esse não é luz do mundo. Só podemos ser sal da terra e luz do mundo se fizermos as coisas sem murmurações. É isso que nós devemos entender.
E aqui no tópico 2, o autor ele vai falar a respeito, né, da murmuração como tendo sido a causa do impedimento da primeira geração de Israel não ter entrado na terra prometida, né? Então a gente observa aqui que mesmo diante das várias bênçãos divinas realizadas no meio do povo de Israel, ali no Egito, na sua saída para o deserto, o povo de Israel revelou ali um sentimento de ingratidão e de incredulidade em várias das situações que eles passaram durante a sua caminhada ali no deserto. Foram vários os momentos, né? A gente pode separar aqui alguns deles. Observamos, por exemplo, é até recomendado aqui na lição do professor, né, seus irmãos, eles como sugestão de método, entrar lá no site da Escola Dominical, www.escoladominical.com.br, e ali tem alguns subsídios para os adultos. Ele traz uma tabela que é da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, e ali os irmãos podem ter acesso a essa tabela, os irmãos principalmente que são professores da Escola Dominical, podem imprimir ou pegar ali no seu celular na hora da aula para poder ler juntamente com os irmãos, né? Eu estou com a tabela aqui, e a gente pode meditar um pouco a respeito de algumas situações ali no livro de Números em que os israelitas, eles pecaram contra Deus e contra a liderança estabelecida por Deus, e ali as consequências elas foram também observadas, né? A gente observa, por exemplo, em Números capítulo 11, versículo 4, a falta de comida, né? Eles cobiçaram ali o que eles não tinham. E aí os irmãos podem ler esses versículos também, né, na hora da aula, para estar aí complementando. E como consequência, a gente vê que Deus mandou ali codornizes, né? Mas quando as pessoas começaram a comer, Deus enviou ali uma praga que atingiu aquelas pessoas e matou muitos daqueles que estavam ali comendo, né? Então você observe já aqui uma primeira murmuração. Ele não traz aqui nessa tabela, mas os irmãos também podem citar no capítulo 12 a murmuração de Arão e Miriam contra Moisés, onde Miriam foi atingida ali por uma lepra, né? Então houve também essa consequência, né? Ali o pecado foi a rebelião contra o líder estabelecido por Deus, né? Há uma hierarquia e essa hierarquia ela deve ser obedecida, ela deve ser respeitada pelo povo de Deus. Também vemos aqui em Números 14, do ao 4, né? E aí diz, por estarem no deserto, terem de enfrentar gigantes na terra prometida, e desejaram ali retornar para o Egito, né? Então houve ali os espias foram observar a terra, voltaram trazendo o relatório, dizendo que haviam gigantes, alguns amedrontando o povo, e aí o povo começou a murmurar, dizendo, achavam que ia ser fácil a situação, né? Achavam que era só chegar lá e tomar posse da terra, e não é assim. Nós devemos pelejar por aquilo que nós queremos. E aí qual foi o pecado, né? Se rebelar contra a liderança estabelecida por Deus e demonstrar falta de confiança nas promessas do Altíssimo, nas promessas do Senhor, né? Então ali eles não confiaram que poderiam vencer aqueles gigantes, e aqueles gigantes na verdade iriam servir a eles, mas eles não confiaram em Deus para isso, né? E aí o que aconteceu? Todos aqueles que reclamaram não puderam entrar na terra prometida e foram condenados a peregrinar no deserto durante 40 anos, até que morresse toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, né, que entraram na terra prometida. A gente vê também Números no capítulo 16, a autoridade, né, e a liderança de Moisés e de Arão sendo ali contestadas. E aqui a gente vê qual foi o pecado? Foi a ganância, né, por poder e por autoridade, né? Eles não respeitaram e queriam, na verdade, estar na liderança, né? Ali, as famílias, né, de Corá, Datã e Abirão, né? A gente vê que eles acabaram ali sendo engolidos pela terra, né? E o fogo queimou ainda outros 250 homens que se rebelaram. Então nós vemos aqui que não podemos nos rebelar contra a liderança estabelecida por Deus. Há também aí, a gente observa lá em Números no capítulo 20, a falta de água, né? Faltou algo ali, o povo começou a se queixar, começou a murmurar, né? Recusando-se ali a crer que Deus iria prover todas as coisas como ele havia prometido, e ele estava provendo tudo aquilo. Veja, as roupas deles não se desgastavam, eles tinham alimento, eles tinham tudo aquilo da parte de Deus. Mas ao invés de orar a Deus pedindo por água, o que eles fizeram? Começaram
a se queixar, começaram a murmurar contra a liderança, contra Moisés. E aí, Moisés, ele acabou vacilando nesse momento. E Deus disse que ele tocasse na rocha, ele acabou ferindo a rocha, e por isso que Moisés também foi impedido ali naquele momento de entrar na terra prometida, né? Ele pôde apenas ver a terra, mas não pôde entrar na terra prometida. Isso devido ali, veja o que a murmuração ela pode causar no meio do povo de Deus, né? Ela é realmente um veneno, né, que sai ali se espalhando no meio do povo de Deus. Então tudo isso, né, que Israel cometeu de pecado, as consequências que houveram, serve de exemplo para nós, né, como a gente observa novamente no versículo 10 do capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Tudo isso nos serve como exemplo, para quê? Para que a gente não venha a cometer esses pecados, né? Então a gente pode tirar aí algumas conclusões dessas atitudes do povo de Israel e dessas consequências, né? Como, por exemplo, nós não podemos murmurar contra a liderança estabelecida por Deus para direcionar a sua igreja. Nós vemos ali em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, que a liderança estabelecida por Deus, na verdade, ela foi estabelecida para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja ela seja edificada. Então os líderes são estabelecidos por Deus para o bem da igreja. Então não podemos nos rebelar contra a liderança estabelecida por Deus, para que a igreja ela seja edificada. Então se nós nos rebelarmos contra a liderança, estaremos na verdade nos rebelando contra o próprio Deus, que os estabeleceu. Se a gente observar algum erro cometido pela liderança, porque são seres humanos, e podem cometer erros, e se a gente observar algum erro cometido pela liderança da igreja, a gente deve, de forma sábia, nos chegar até a liderança, né, comunicar o erro que eles cometeram e também orar a Deus, para que Deus ele dê sabedoria para a liderança da igreja. Da mesma forma que quando nós somos ali encarregados de fazer algo para a igreja, precisamos da sabedoria de Deus, assim também são os líderes estabelecidos por ele. Precisam de cada vez mais sabedoria para saber lidar com as situações que ocorrem no dia a dia. Porque senão, se eles não buscarem essa sabedoria da parte de Deus, não for concedida por Deus sabedoria para eles, eles não irão saber como tomar as atitudes. Porque se formos agir de acordo com a nossa mentalidade humana fraca, frágil, a gente vai tomar as piores decisões. Por isso devemos buscar sabedoria da parte de Deus. É assim que a liderança ela deve agir. Então não podemos murmurar contra a liderança estabelecida por Deus. Não podemos ficar se queixando, sentimento de ingratidão, ali conspirando contra a liderança. Na verdade, devemos ajudá-los, auxiliá-los, porque isso é para a edificação da igreja. Outra conclusão também que nós podemos ver aí é que, infelizmente, muitos só olham para o que está faltando e esquecem de agradecer a Deus pelo que já receberam. Não há um sentimento de gratidão. Nós devemos ser gratos, né? Veja bem o que o salmista diz, Salmo 103, nos versículos 1 e 2, olha só o que o salmista diz. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então nós devemos, na verdade, louvar sempre assim a Deus. Falar sempre isso. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não podemos ter esse sentimento de gratidão como o povo de Israel teve. Não podemos murmurar contra Deus, porque se murmurarmos, pode ter certeza de algo, nesse sentimento de ingratidão, de incredulidade, que seremos punidos por aquilo que nós estamos fazendo. Porque assim também ocorreu com Israel. Israel foi punida pela sua murmuração. E nós também seremos punidos se formos pegos nesse pecado de murmuração. Então, há aí perigos consequentes dessa murmuração. E aí o autor ele traz até no seu livro-texto que acompanha a revista, né, para os irmãos que têm aí o livro-texto, nas páginas 92 e 93, o autor traz seis perigos como consequência da murmuração. Só aqui falar rapidamente para os irmãos, quem tem um livro, né, quiser fazer a leitura, faça, é importante. Ele fala aqui o primeiro perigo, né, a murmuração ela leva à incredulidade. E
E ela revela, na verdade, isso daí, né? A murmuração revela um sentimento de incredulidade, de falta de fé verdadeira. Segundo lugar, o outro perigo da murmuração, né, faz com que o crente ele seja ingrato. O crente ele não tenha gratidão a Deus pelo que ele já tem feito, né? Devemos ser gratos a Deus pelo que ele já nos concedeu, né? E não por aquilo que nós temos falta, né? E em especial pela salvação que ele já nos tem dado, né? E aí, em terceiro lugar, ele fala que a murmuração leva o crente a viver em desobediência e rebeldia, né? Então, infelizmente, muitas pessoas aí são desobedientes a seus líderes, rebeldes, e isso é um reflexo daquilo que ela é para com Deus. Ela é desobediente a Deus, ela é rebelde com relação ao Senhor também. E aí dizem, mas é porque eu só obedeço a Deus, eu só obedeço ao meu pastor supremo, ao Senhor. E vem assim de uma forma, né, trazendo, realmente, né, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E aí a gente acha, na verdade, que ela está realmente correta nessa sua atitude. Muitas pessoas pensam que elas estão agindo de forma correta, porque ela está citando a Bíblia, porque ela tem um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. E isso, na verdade, é uma atitude semelhante à do inimigo, como nós vimos na aula passada, que se utiliza da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus para o seu benefício próprio, né? Então, infelizmente, as pessoas elas estão no caminho errado, que elas não sejam exemplos para nós, assim como Israel errou, essas pessoas erraram, nós devemos tomar elas como exemplo negativo e não cometer esses erros, né? Em quarto lugar, ele traz aqui o perigo também da murmuração, é a falta da comunhão com Deus, né? O relacionamento com Deus ele é quebrado, assim como o quinto também, não só o relacionamento com Deus, não só a falta de comunhão com Deus, mas o relacionamento com o próximo. A falta de comunhão com o próximo é quebrada. Nós não podemos pensar somente em ter comunhão com Deus, mas devemos também ter comunhão com o nosso próximo, com a liderança, com os membros da nossa igreja. Um sexto perigo da murmuração, enfraquecimento da vida espiritual. Né? O murmurador, ele não ora. O murmurador, ele não procura ler a Bíblia. O murmurador não jejua, o murmurador não pratica as disciplinas espirituais. E ele enfraquece espiritualmente, a carne começa a tomar de conta. Esses são os 6 perigos da murmuração que o autor traz no seu livro texto, né, páginas 92 e 93. No terceiro tópico, o autor ele fala da murmuração como um pecado que impede o cristão de entrar na Canaã celestial. Então, o crente, ele não deve ser murmurador. Isso nós devemos ter em mente. O crente não pode ser um murmurador. Mas eu posso ficar aqui... Não podemos estar murmurando. Eu estou agora, nesse momento, sendo murmurador. Deixe o seu pecado de lado. Deixe esse pecado de lado para que você possa entrar nas mansões celestiais. Não seja um murmurador. Se você está atualmente como murmurador, você não está no caminho para o céu. É isso que nós devemos ter em mente, né? Então, o cristão, diante das adversidades no seu dia a dia, ele deve se manter firme para poder alcançar ali o seu objetivo, que são as mansões celestiais. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 12 e 13. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Então devemos permanecer firmes diante das provações, diante das tribulações, diante das provações. E assim manteremos ali firmes na caminhada às mansões celestiais. Então, mesmo recebendo as bênçãos de Deus, né? Como Israel recebeu, a gente vê aqui nos versículos 1 ao 4 do capítulo 10 de 1 Coríntios, Israel recebeu as bênçãos de Deus. Todos os israelitas foram abençoados por Deus. Não foram somente aqueles que entraram na terra prometida. Não foram somente aqueles que estavam sendo fiéis. Todos receberam as bênçãos da parte de Deus. Os murmuradores receberam a bênção da parte de Deus. Mas a bênção final, a bênção maior, a bênção principal, que era entrar na terra prometida, não foram todos que receberam. Assim para nós também vale.
Não adianta recebermos bênçãos aqui na terra, se não alcançarmos a vida eterna. João diz, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então não adianta receber as bênçãos aqui na terra, se não alcançarmos a salvação, que é o nosso alvo principal. Esse é o nosso objetivo. Não são bênçãos. Tem muito crente por aí buscando a Deus atrás de bênçãos aqui na terra. E aí, quando alcança as bênçãos, começa a murmurar depois contra Deus quando não tem mais. Começa a deixar Deus de lado. E aí, não alcança a bênção principal, que é a salvação. O que importa é chegar no objetivo final. Não é o caminho em si. O caminho é importante também. Mas o principal é o objetivo final. Claro que para chegar no objetivo final é necessário trilhar a caminhada da forma correta. Mas não adianta de nada trilhar recebendo bênçãos e depois se desviar do caminho antes de chegar no objetivo final. Então nós só podemos agradar a Deus se formos obedientes a Ele. Veja só o que diz os versículos 5 e 6 de 1 Coríntios 10. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E aqui Paulo cita uma lista de pecados cometidos pelo povo de Israel durante a sua caminhada no deserto. Né? Então ele cita aqui do versículo 7 até o versículo 10, onde no 10 ele fala da murmuração. Então veja que não adianta estarmos, né, no meio do povo de Deus e não sermos o povo de Deus. Não sermos parte do povo de Deus, daquele povo que está preparado para subir às mansões celestiais. Nós devemos fazer parte do povo de Deus e não apenas estar ali misturado no meio do povo de Deus. É como o joio e o trigo. Só o trigo vai subir, mas o joio está lá no meio. Não adianta estarmos no meio. Temos que ser o povo de Deus. É isso que devemos ter em mente. E as consequências da murmuração são muitas, né? São observadas aí em várias esferas relacionadas à igreja. Como, por exemplo, nos membros da igreja, a gente vê ali a formação de grupos, de grupinhos no meio da igreja, de panelinhas no meio da igreja. A igreja fica dividida. Pessoas ali começam a ficar ingratas, insatisfeitas, rebeldes contra a liderança estabelecida por Deus, contra outro grupo. E é isso que é formado na igreja, que começa a murmurar. É observado também ali as consequências nos descrentes, que é uma história também relacionada à igreja. Nós temos que ter contato com aquelas pessoas que não são crentes para anunciar o evangelho de Cristo a elas. E aí os descrentes observam ali, notam, né, as atitudes não correspondentes com a fé professada. O crente que é murmurador, ele não anda conforme a fé que ele professa. Ele é uma pessoa que da boca dele não sai coisa boa. E aí o descrente, ó, só de olho. Isso daí não dizia que era a luz do mundo, não dizia que era o sal da terra, mas está se comportando igual a gente aqui. E aí o descrente está lá observando e não aceita o testemunho de uma pessoa dessa. Observamos também a consequência da murmuração na liderança da igreja. E a liderança, mesmo tendo chamado ministerial, o crente, ele pode se deixar seduzir pelo pecado da murmuração contra os seus líderes que estão acima dele. E aí começa a murmurar, a se queixar. Eu fui colocado aqui como pastor nessa cidade. Eu deveria ter ido para outra. Eu deveria ter ido para outra igreja e não ficar nessa. E aí começa a se queixar, em vez de agradecer a Deus pela oportunidade concedida. Então são várias as consequências da murmuração relacionada à igreja. Mas o que devemos ter em mente é que Deus não tolera a murmuração. Deus não aceita a murmuração no meio do seu povo. Então, nós devemos ser vigilantes para não cedermos nas provações, nas tribulações do dia a dia, nas adversidades pelas quais passamos. Devemos fazer tudo, como Paulo diz em Filipenses, como nós lemos aqui 2,14, fazer as coisas sem murmuração nem contendas. Jesus disse em João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo. Então, diante das adversidades, não devemos murmurar, devemos ter bom ânimo. Devemos ser gratos, devemos estar alegres, porque Deus nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos. Ele tem dado um escape para passar por essas provações. Ele tem dado mais do que o que nós merecemos por meio da sua graça. O caminho dos murmuradores já é conhecido, a gente não quer ir para ele. Finalizando aqui, Paulo diz, 1 Coríntios 10:10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Aqui o destruidor é o anjo do Senhor. Muitos podem pensar que aqui é Satanás, é o inimigo, mas não, Satanás está alegre com a murmuração dos irmãos. Quem está, na verdade, para destruir os murmuradores é o próprio Deus. É o próprio Deus quem vai julgar, condenar os murmuradores. Não sejamos murmuradores. Aqui o autor conclui dizendo o seguinte: nesta lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa, destruidora, tanto para a vida espiritual, quanto para a vida comunitária na igreja local, ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Próxima lição, lição 8. Estaremos estudando confessando e abandonando o pecado, Aos irmãos que estiveram até aqui conosco, eu peço que curtam esse vídeo, Peço também que compartilhem com seus familiares, com seus irmãos na igreja, com seus amigos, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não se esqueçam, participem neste domingo presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.